Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E eu tô postando vídeo analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o episódio 16. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse conferir aí e se inscrever pra apoiar o meu trabalho. Bom, eu acho que eu tava até tranquila nesse episódio, ao longo dele. Eu me emocionei em alguns momentos, mas tudo de uma forma natural, devagar, na paz. Só que quando a sequência final começou, quando começou a tocar To Build a Home, eu desabei e eu desabei mesmo. E foi quase tão feio quanto a semana passada, eu diria. E eu acho que os dois próximos vão ser ainda piores. Enfim. A gente tá caminhando pro final da série, faltam só 2 episódios além dessa semana. E eu acho que o objetivo desse episódio, do episódio 16, foi muito claro. O objetivo foi mostrar o contraste de quem a Rebecca foi durante toda a sua vida, especialmente como mãe, e de quem ela acabou se tornando agora que a doença agravou. E também o objetivo é mostrar o peso disso, pra ela e pra toda a família. Esse episódio ele se passa 7 dias depois da morte do Miguel, cronologicamente. A família toda ainda tá na casa da Rebecca, na casa que o Kevin construiu pra ela. E o Big Three, o Randall, o Kevin e a Kate decidem que é hora de conversar e decidir como cuidar da Rebecca a partir dali. E enquanto essa conversa se desenrola, o episódio vai mostrando também flashbacks de vários momentos, de diferentes momentos do tempo, da Rebecca cuidando dos filhos e sendo a mãe maravilhosa que a gente sabe que ela foi. Antes a gente de fato entrar em detalhes do episódio e analisar de fato a narrativa, eu queria só pontuar algumas informações que esse episódio deu pra gente de onde a família Pearson está no futuro. Então a gente descobriu que o tio Nick tá morando com a Ed, a esposa dele, ali na cabana, então tem a casa que o Kevin construiu e do lado fica a cabana, que sempre foi da família Pearson, que é da família há muitos anos, e o tio Nick tá morando ali, com a Ed. O Kevin tá prestes a gravar o último episódio da série The Manny, pra qual ele voltou, né? Ele voltou pro reboot de The Manny. A gente já tinha visto isso, mas ele menciona que tá ali finalizando a série e dali a 2 semanas vai gravar o último episódio. A Kate fez um mestrado em educação e atualmente tá projetando um currículo de artes pro estado da Califórnia. E o Randall, como a gente já tinha visto alguns episódios atrás, se tornou senador. O episódio 16, então, começa com uma sequência que mostra 3 cenas da Rebecca e do Jack dormindo na cama em 3 momentos diferentes do tempo, e nesses 3 momentos a Rebecca precisa acordar para ajudar os filhos com alguma coisa. Então, no primeiro momento, a gente vê a Rebecca indo socorrer o Kevin bebê quando ele tá chorando muito. Depois a gente vê a Rebecca ajudando a Kate quando ela tem pesadelos na infância e vem acordá-la. E a gente vê também a Rebecca acordando com o Randall pedindo pra ela assinar pra ele ir num passeio da escola. Então, enquanto isso acontece, nesses 3 momentos, a Rebecca acorda pra ajudar os filhos e o Jack continua dormindo. E eu acho que esse é um reflexo muito interessante sobre a série. This Is Us sempre foi, na sua essência, sobre a família Pearson lidando com a morte do Jack, lidando com a perda dele, com a importância dele nessa família e com o quanto a morte dele impactou cada um dos membros dessa família ao longo dos anos. E eu acho lindo e cuidadoso e significativo que a última temporada inverte isso. A última temporada coloca a Rebecca no centro dessa história. Dessa vez, a história gira ao redor dela, a história é sobre ela, sobre a importância dela para a família, sobre a morte dela se aproximando. E realmente é o momento de valorizar a Rebecca como mãe, porque ela sempre foi uma mãe maravilhosa. E eu acho que esse episódio faz isso do começo ao fim muito bem. E a gente também começa o episódio vendo uma coisa que a gente tinha ficado com bastante receio de ver. A Rebecca no atual presente, e eu sei que é redundante, mas faz sentido já que o presente da série não é o nosso presente, né? Então, pensando no presente da série, a gente vê a Rebecca acordando às 6h45 da manhã, procurando pelo Miguel. E o Miguel não tá ali. Porque a gente tinha visto ele falando no episódio anterior que ela acordava todos os dias no mesmo horário
e procurava por ele. E isso acontece agora que ele morreu também. Ela não consegue se lembrar que ele morreu, ela não consegue assimilar a morte dele. Existe uma teoria de que a Rebecca, no final da vida, esqueceria o Miguel, esqueceria que ela tinha sido casada com ele. E eu acho bonito e também muito dolorido que, na verdade, ela procura por ele mesmo depois dele ter partido. Eu acho bonito que ela não consegue se esquecer nem que ele morreu, porque pra ela ele tá sempre presente ali. Então, o Randall, o Kevin e a Kate decidem ter uma reunião de família pra conversar sobre o que fazer com a Rebecca a partir dali. O Kevin quer que a Rebecca fique na casa que ele construiu pra ela, mas o Randall acha que a Rebecca precisa da família do lado dela o tempo todo, então ela não poderia ficar ali sozinha. E o trio precisa parar e chegar a uma decisão. Eu gosto muito da dinâmica da Beth, da Sophie e do Philip nesse episódio. Eu perdi tudo com a cena deles chegando na cozinha e a Beth já sacando o que tá rolando e levando a Sophie e o Philip pra cabana. Eu acho que as cenas em que estão os três são um alívio no episódio, são um momento de respiro. Essa dinâmica é o alívio cômico que a gente precisa num episódio muito dolorido, da mesma forma que a Madison e a Beth foram no episódio do casamento da Kate e do Philip. Eu dei gargalhadas com a cena da Sophie e da Beth imitando o Kevin e o Randall. Elas entregaram imitações perfeitas dos dois. Sinceramente, tudo pra mim. Enquanto isso, enquanto a gente vê essas cenas da Beth, da Sophie e do Philip, a gente também vê cenas do Big Three conversando. Então, quando eles vão iniciar essa conversa, o Kevin e o Randall começam a falar juntos. E a gente tem ali uma disputa, uma competição velada entre eles, que é muito natural para os dois e que sempre aconteceu. Os dois sempre lidaram com essa disputa não falada, não tão clara, sobre quem era o filho melhor, quem era o homem melhor. E aí a Kate, pra dar início a isso, vem com um gato de terapia. Ai, às vezes é bom ter um pouquinho de humor dentro de This Is Us, porque às vezes as coisas são pesadas demais pra gente lidar com elas. O Randall então expõe a sua opinião e, como sempre, ele age como se a opinião dele fosse a única possível, e ele quer levar a Rebecca pra Filadélfia pra morar junto com ele e com a família dele. Já o Kevin, por outro lado, quer honrar o desejo e o pedido que a mãe dele fez pra ele. A mãe pediu pra que ele construísse a casa porque ela queria ficar ali até o fim. E ele acredita que essa foi a única coisa boa que ele fez pra Rebecca ao longo da vida, porque ele sempre foi um fardo pra ela, ele diz. Ele sempre agiu de uma maneira errada com a mãe, e agora ele quer compensar por tudo isso. E nesse momento a Kate tá agindo de forma passiva, tá quieta, tá na dela, tá deixando os irmãos ali falarem. Enquanto isso acontece, a gente também vê cenas intercaladas de um flashback. E esse flashback se conecta com o episódio também. Então, nesse flashback que tá sendo apresentado pra gente nesse momento, a Rebecca busca o Kevin, a Kate e o Randall depois de uma festa, cerca de mais ou menos um mês depois da morte do Jack. E ela tem uma conversa com cada filho que se conecta com as personalidades deles no presente, com essa conversa que eles estão tendo. O Kevin fez a Kate ficar bêbada, 2 garotos idiotas queriam se aproveitar da Kate e o Randall descobriu, foi lá e arrumou uma briga com eles. Depois que o Jack morreu, o Randall acabou assumindo um papel de herói, de salvador pra mãe, porque a Rebecca precisava de alguém que fosse a rocha dela naquele momento. Ao mesmo tempo, isso também influenciou muito a vida do Randall. O Randall desenvolveu um complexo de solucionador de problemas, de herói mesmo, que prejudicou ele ao longo de toda a vida dele também. A conversa que a Rebecca tem com a Kate é uma conversa muito difícil e muito significativa, porque a Kate vira pra ela e diz: mãe, ter 2 filhos bem-sucedidos, de um total de 3, não é ruim. Querendo dizer que ela não é bem-sucedida e que a mãe não ia ver ela se tornando bem-sucedida, que ela tinha que aproveitar tendo o Randall e o Kevin, porque com ela isso não ia acontecer. A Kate diz pra mãe que o jeito que a mãe e o pai sempre viram ela não existe, não é certo, que ela não é a pessoa que os pais esperavam que ela fosse. E isso é uma representação de como a Kate sempre se diminui, principalmente em relação aos irmãos, como ela sempre se coloca em segundo plano e deixa os dois brilharem, deixa os dois terem os seus egos enormes e tomarem decisões e serem grandiosos.
Já a conversa com o Kevin é muito direta. A Rebecca vira pro Kevin e fala, olha, se você quer arruinar a sua vida e beber todo dia, eu não posso fazer nada pra mudar isso. Mas, por favor, não leve o seu irmão e a sua irmã junto com você pro fim, pro precipício. Não faça isso com seus irmãos. E, de novo, é um reflexo da fala dele no futuro, no caso no presente da série, em que ele diz que sempre agiu como um fardo pra mãe, que sempre foi um fardo pra mãe, sempre agindo de forma rebelde. E uma coisa que eu gosto muito na discussão do Big Three no presente é que em determinado momento o Kevin se exalta e ele levanta da mesa e ameaça sair andando, mas a Kate vira pra ele e fala, Kevin, não vai embora. E ele diz, eu não tô indo embora, eu tô indo buscar comida só. E eu acho que isso representa muito uma evolução do personagem mesmo. Porque talvez no passado ele teria levantado pra sair e largar os irmãos ali. Porque ele teria se exaltado, de fato, e deixado a sua personalidade forte e difícil falar mais alto. Mas aqui, ele não tá disposto a ir embora dessa conversa, deixar essa conversa de lado. Ele tá pronto pra ter essa conversa pelo tempo que for até o fim. Ele amadureceu, ele é outra pessoa. E esse episódio é uma prova muito grande disso. O Randall então fala sobre querer diminuir as reuniões dele, encaixar essas reuniões em menos dias. E o Kevin lembra o irmão do discurso que a mãe deu anos antes. Vocês não vão diminuir as suas vidas por minha causa. E o Kevin também pontua que a decisão é da Kate. Mas o Randall argumenta, de uma forma um pouco explosiva ali, que a Kate não tá dizendo nada, que a Kate não tá participando dessa discussão. E ela fica ofendida com isso claramente. Mas, de fato, ela não tá participando muito da discussão nesse momento, né? E a gente vê também um outro flashback intercalado com as cenas do episódio, com as cenas do presente. A gente vê o Kevin perdendo um dente na infância, quando eles tinham ali uns 6, 7 anos de idade. E ele tá esperando pela fada do dente. O Kevin já perdeu 7 dentes, esse é o 7º dele. O Randall já perdeu 5, mas a Kate ainda não perdeu nenhum. E enquanto o Kevin quer pegar a fada do dente no meio da madrugada, o Randall não gosta da fada do dente. E por conta disso, a Rebecca conta pro filho que a fada do dente não existe. E faz ele prometer não contar pros irmãos. De novo, mostrando uma relação diferente que sempre existiu entre a Rebecca e o Randall. E também mostrando o quanto essa relação acabou colocando o Randall numa posição complicada perante os irmãos. Ele sempre precisou resolver as coisas, ele sempre precisou tomar a frente em relação aos irmãos dele. E a gente também vê a Rebecca conversando com a Kate no passado, e a Kate tá triste porque ela ainda não perdeu nenhum dente, porque os irmãos dela estão sempre na frente dela em tudo. E a Rebecca fala sobre ela ser um florescimento tardio, ou seja, ela diz que a Kate é uma criança, uma pessoa que demora mais pra fazer as coisas, mas que quando consegue fazer essas coisas, deixa todo mundo comendo poeira, deixa todo mundo pra trás. No presente, então, a Rebecca aparece na conversa que o Big Three tá tendo, e ela parece apática, distante, e ela passou maquiagem sozinha no rosto. E é mais uma comparação com quem a Rebecca era no passado, uma mulher que sempre foi vaidosa, que tava ali pintando as unhas da filha e as suas próprias, e que agora não conseguia nem passar uma maquiagem direito no seu rosto. E ela tá prestes a sair pra dar uma volta com a enfermeira, mas a Kate se oferece pra dar essa volta com ela. E deixa os irmãos ali, conversando. E a gente vê uma conversa entre o Kevin e o Randall que reflete muito esse episódio. O Randall vira pro Kevin e diz, essa não é a nossa mãe, Kev. E o Kevin diz pra ele de volta, não é mesmo. Então o Randall continua, nossa mãe era magia. Ela sempre sabia o que cada um de nós precisava. Ou seja, a Rebecca perdeu toda a sua magia, a doença tirou essa magia dela e agora ela não sabe mais o que os filhos precisam. E são os filhos quem precisam entender o que ela precisa, o que é melhor pra ela. E o Randall se mostra de novo decidido, ele não vai deixar a mãe dele sozinha ali naquela casa, isso não é uma opção. A gente vê a Kate dando uma volta com a mãe e depois a Kate coloca a Rebecca na cama pra dormir e fica do lado dela, lendo pra ela até ela adormecer. E isso se conecta a um outro flashback que o episódio mostra. Nesse outro flashback, a Rebecca tá cuidando sozinha dos 3 filhos, eles são bebês nesse momento, e os meninos estão dormindo, mas a Kate tá acordada e não quer dormir de jeito nenhum. Então a Rebecca deita na cama com ela, aqui no colo, e de repente a Rebecca
adormece e ela acorda desesperada porque a Kate caiu da cama. E ela fica morrendo de medo de ter algo errado com a filha depois disso, de ter causado um dano significativo na filha. E ela até liga pro médico que fez o parto das crianças. Então a Rebecca sempre moveu montanhas pelos filhos dela. E ela passa a noite inteira acordada do lado do berço da Kate pra ter certeza de que a filha tá bem. Então ela fica ali até a Kate acordar e acordar agindo normalmente. Isso faz um paralelo com o presente da série, porque eu acho que esse episódio mostra muito a inversão de papéis. A Rebecca sempre cuidou dos filhos e agora os filhos precisam cuidar dela na velhice, o que é algo muito comum de acontecer em várias famílias. Então a Rebecca, que antes ficava do lado da filha até a filha dormir, depois até a filha acordar, agora adormece com a filha acordada cuidando dela ali do seu lado. A Kate tá muito confusa no presente, não sabe direito como agir, não sabe o que é melhor pra mãe, e ela acaba ligando pro Toby pra saber como estão os filhos, porque os filhos dela estão ficando ali com o Toby. E a gente descobre, inclusive, que o nome da namorada do Toby é Laura, porque eu acho que isso não tinha sido revelado quando ela apareceu a primeira vez. E o Toby acaba aconselhando a Kate. Ele fala pra ela, olha, você é incrível, você é uma super mãe, você é uma super profissional, mas quando você tá perto dos seus irmãos, você age de uma forma instável. A sua mãe te escolheu por um motivo, então a decisão final precisa ser sua. E a Kate agradece o Toby faz uma piadinha dizendo, ai meu Deus, será que a gente devia voltar então, já que a gente tá se dando tão bem agora? E isso me pegou, viu? Esse momento me pegou ali. Eu achei que eu tava em paz com a jornada da Kate e do Toby tendo chegado ao fim, de certa forma, a jornada romântica deles, mas nesse episódio eu senti falta do Toby. Eu amei a cena dele com a Kate, eu fiquei imaginando como seria ele com a Beth e com a Sophie ao invés do Philip. Porque o Philip me estressou um pouquinho nesse episódio. Quando a gente vê a Sophie e a Beth descontraindo, lidando com a situação de uma forma leve, porque no fundo elas sabem o peso que isso tudo tem e como essa família funciona, o Philip fica meio irritado com elas, porque elas não estão levando, em teoria, a situação com a seriedade que precisa. Mas, senhor, entre no barco, entendeu? A Beth e a Sophie podem fazer e falar o que elas quiserem, porque elas já estão nesse barco há muitos anos. Então, ele me irritou nesse momento em que ele tenta dar uma lição de moral nas meninas, porque elas estão justamente descontraindo, porque elas entendem o peso disso tudo, entendem como os Pearson funcionam. Da mesma forma que a Kate conversa com o Toby, o Randall conversa com a Beth e o Kevin conversa com a Sophie, e a gente tem algumas coisas importantes para perceber aqui. Na conversa entre o Randall e a Beth, é a Beth quem faz o Randall enxergar que os irmãos, que o Kevin e a Kate não são mais as pessoas que eles eram, que eles são adultos, que eles amadureceram, que eles cresceram e que eles têm condições de lidar com essa situação tanto quanto o Randall tem. Que ele não precisa lidar com esse peso sozinho e achar que ele é o único capaz de resolver essa situação com a mãe. Porque, como eu já falei pra vocês, ele tem esse complexo que vem dele desde sempre, desde criança. E ele precisa entender que as coisas mudaram, que ele não é a única pessoa responsável dessa família. Já na conversa entre o Kevin e a Sophie, o Kevin desabafa com a Sophie e ele fala pra ela que a mãe deles sempre falava pra eles sobre um dia específico, quando eles eram pequenos, em que eles tinham passado um sábado preguiçoso assistindo filmes antigos e jogando Foursquare e também o jogo Prender o Rabo no Burro. E por que eu tô falando isso? Porque a gente já viu em outros episódios que quando a Beth vai pra casa da família, pra casa do Kevin, no momento em que eles vão se reunir pra se despedir da Rebecca, ela faz questão de levar o jogo do burro, o jogo do Prendo o Rabo no Burro, pra esse momento. Então, o Kevin fala aqui pra Sophie sobre a vontade que ele tem de recriar esse dia pra mãe. Ele achou que ele ia poder fazer isso ali com os netos e tudo mais. Então, eu acho que eles vão tentar recriar esse dia em um dos 2 próximos episódios. Então, a Kate chama os irmãos pra conversar e fala pros dois que eles estão tentando decidir o restante da vida da Rebecca, mas que eles não conseguem nem olhar pra mãe, que eles não conseguem nem tocar nela direito. Então, ela faz os dois sentarem com a mãe, terem um momento com ela. O Randall escova o cabelo da mãe e o Kevin passa creme na mão e ela sorri. A Rebecca sorri com esse cuidado. A Rebecca que passou o episódio inteiro distante, aérea, não presente,
sorri e se coloca com presença nesse momento e, de certa forma, feliz com o carinho dos filhos, com o cuidado dos filhos. E isso, de novo, se conecta com um outro flashback que é mostrado pra gente. Então a gente vê o Jack acordando a Rebecca no meio da noite pra limpar uma sujeira de cocô que o Kevin tinha feito no berço e ela dá banho nele, a Rebecca dá banho ali no Kevin. E de novo, como eu já disse, antes era a Rebecca quem cuidava dos filhos e agora são os filhos que precisam cuidar dela. Então a família inteira se reúne e a Kate faz questão de todo mundo estar ali. O tio Nick, a Ed, a Madison, o Elijah, a Sophie, a Beth, o Philip e os três irmãos, para comunicar a decisão final dela. Ela tomou uma decisão, a decisão de levar a mãe dela para Los Angeles para talvez morar ali com ela e com o Philip, ou morar numa clínica especializada que possa cuidar dela em tempo integral. Mas o Kevin e a Sophie sugerem uma outra alternativa. Os dois decidem que eles querem se mudar ali para a casa que o Kevin construiu para Rebecca, para ficar perto dela, para não deixá-la sozinha. A Sophie fala que ela não gosta muito de Los Angeles, então ela gostaria de fazer essa mudança. O Kevin tem um trabalho que é flexível e que também já deixou ele rico o suficiente, então ele não trabalha necessariamente por dinheiro. E a Madison e o Elijah querem se mudar para a costa leste dos Estados Unidos, porque a família do Elijah é de New Jersey, que fica relativamente perto ali da Pensilvânia. Então, com a Madison e o Elijah mudando ali para perto, o Kevin também não ficaria longe dos filhos. E o tio Nick e a Ed se mostram dispostos a ajudar, porque, como eu já disse para vocês, eles estão morando ali na cabana da família. Então a decisão é tomada, o Randall aceita essa alternativa, a Kate também, porque a palavra final é dela, e a família inteira entra num consenso. E essa decisão faz sentido, primeiro porque a Sophie é enfermeira, então ela é alguém que pode ajudar a Rebecca de uma forma mais presente. E principalmente porque o Kevin finalmente consegue cumprir a promessa que ele fez tanto pro pai quanto pra mãe. Porque teve um momento em que o Kevin foi conversar com o pai dele no lugar em que eles espalharam as cinzas do Jack e ele fala pro pai que um dia ele ia deixar o pai orgulhoso, que poderia demorar umas 2 décadas ainda, mas que um dia ele ia conseguir deixar o pai orgulhoso. E pra mãe ele tinha prometido construir aquela casa e deixá-la morando ali, feliz até o fim da vida dela. Então ele consegue fazer essas duas coisas nesse momento. O Kevin, depois de ser o filho que mais deu trabalho, o filho que mais preocupou os pais, também é o filho que consegue fazer as coisas certas no final. O Kevin, que não conseguiu estar presente nos momentos finais do pai, é quem vai estar com a mãe até o fim. E a Kate fala uma coisa que foi esse momento onde eu realmente desabei no episódio. A Kate vira e fala: talvez esse seja o motivo pelo qual a gente é em 3, pelo qual somos 3 irmãos, para cuidar da Rebecca e dividir esse fardo no final. E essa fala da Kate se conecta com um outro flashback que o episódio mostra. Essa fala se conecta com o flashback da Rebecca e do Jack descobrindo que vão ser pais. Da Rebecca descobrindo que tá grávida e não estando pronta pra isso, né? E o Jack vira pra ela e fala: Rebecca, vai ser tranquilo, vai ser só um bebê e 2 de nós, a gente dá conta. E a ironia de ter, na verdade, sido 3 filhos e não apenas um, e agora esses 3 filhos são capazes de juntos chegarem num consenso para cuidar da mãe da melhor forma possível até o fim da vida dela. E aí no episódio, como eu disse, começa a tocar a música To Build a Home, que é a mesma música que tocou na morte do Jack. Então a série também faz muito esse paralelo com a trilha sonora. E a gente vê, nos minutos finais, uma sequência de desabar. Do Kevin cuidando da Rebecca, da Sophie do Kevin ali na casa deles, do restante da família, né? Da Madison, do Elijah, dos filhos, do Kevin, do tio Nick, da Ed morando por ali. E a gente vê o Randall e a Kate vindo visitar a Rebecca, jantando. Sempre aparece também a comida chinesa que eles mencionam ao longo do episódio, que é a melhor comida chinesa que eles já comeram. E todas essas cenas são intercaladas com cenas do passado onde a Rebecca tá cuidando deles, cuidando dos filhos. E aí, nas cenas desse presente / futuro, são os filhos que estão cuidando dela, que estão dando comida pra ela, que estão colocando ela pra dormir, que estão lendo pra ela.
E esse episódio ele acaba com o Kevin ligando pro Randall e dizendo: irmão, eu acho que você, a Beth e as meninas precisam vir pra cá o quanto antes, porque disseram que não vai demorar muito pro momento chegar. E o momento sobre o qual ele tá falando é o momento em que a Rebecca vai falecer. E então, é isso que a gente vai ver no próximo episódio. No próximo episódio, a família vai se reunir pra se despedir da Rebecca e eu acho que a gente vai ver despedidas individuais. Eu acho que cada membro da família vai entrar e conversar com a Rebecca e agradecê-la pelo papel que ela representou na vida dessa família, e eu acho que vai ser absurdamente difícil de assistir. A Mandy Moore já falou que é o episódio mais difícil de This Is Us, então se preparem porque a coisa vai ser assim, ó, pesada. Eu amei o episódio dessa semana, eu achei um episódio extremamente sensível, como sempre, This Is Us é uma série muito sensível. Eu achei o episódio muito significativo, muito relacionável, porque quantas pessoas, quantas famílias também não precisam passar por isso na hora de decidir como cuidar dos pais quando a vida deles começa a chegar ao fim, quando eles começam a envelhecer. E foi de um cuidado surreal as conexões que o episódio fez com as cenas do passado. De fato, um dos melhores episódios da temporada também. Separei 3 perguntinhas pro SOS This Is Us dessa semana. Se você tiver uma pergunta sobre a série que eu já não tenha respondido, deixa aqui nos comentários, alguma dúvida, no caso, porque teorias eu não tenho tantas assim, não sei direito o que esperar desse final, mas deixa sua pergunta aqui embaixo. A Silmara perguntou: o episódio da semana passada, o 15, não fala como o Miguel conheceu o Jack, você pode me explicar? Não fala porque a série já tinha mostrado isso há muitos anos, né? Então, o Jack conhece o Miguel quando ele vai comprar um terno pra usar num jantar com os pais da Rebecca, e o Miguel fala pra ele não tirar a etiqueta do terno e depois devolver o terno. E é aí que eles viram amigos e começam essa amizade. A Priscila perguntou: Mari, eu fiquei com uma dúvida. Você comentou que o episódio do casamento da Kate e do Philip acontece por volta de 2025, mas eu acho que o episódio do Miguel deve ser mais pra frente porque o Kevin já tá casado com a Sophie. Em que ano você acha que se passa essa cena? E a cena da morte do Miguel? Acho que não passou tanto tempo. Então, a gente sabe na verdade que 2025 é o casamento da Kate e do Philip pela idade que o Kevin menciona ter na cena em que ele entra no quarto em que a Kate tá se arrumando e a Beth e a Madison estão ali. E a gente sabe também que a morte da Rebecca acontece por volta de 2032. Então eu entendo que a morte do Miguel não aconteceu muito tempo depois do casamento da Kate e do Philip, talvez alguns anos depois, mas a gente tem esses 7 anos ali de lacuna sem saber exatamente quando as coisas acontecem. Eu espero que a gente tenha uma confirmação em relação a pelo menos uma dessas 2 datas nos próximos episódios. E por último, a Helena fez algumas perguntas. Primeiro, qual ano mais ou menos o Jack morreu? O Jack morreu no dia 26 de janeiro de 1998. Porque foi no dia seguinte ao Super Bowl de 1998, que aconteceu no dia 25. Ela também perguntou: quantos anos a Rebecca e o Miguel ficaram juntos? Bom, eles ficaram juntos de 2008 até além de 2025. Então eu não sei exatamente qual foi o ano da morte do Miguel, mas eu diria aí que eles ficaram juntos por quase 20 anos. Eu, inclusive, pretendo fazer no final da temporada um vídeo atualizado de linha do tempo de This Is Us. Tem já um vídeo aqui que vai até a 4ª temporada, onde eu coloco cronologicamente os principais acontecimentos da série, e eu pretendo revisitar esse vídeo e atualizar ele até a 6ª temporada, então não percam, tá bom? Obrigada por terem me assistido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha e me contem nos comentários o que é que vocês acharam do episódio, tá bem? Um beijo grande e a gente se vê na semana que vem pro penúltimo episódio de This Is Us. Eu não tô pronta, talvez eu chore simplesmente o vídeo inteiro.